Canal Livre está de volta para este terceiro bloco. Bom, já falamos dos jovens, falamos de gênero, falamos de raça, falamos de televisão. Agora terminamos o bloco anterior falando sobre tempo de TV e vocês disseram que vai ser determinante. Portanto, coligações, fusões, alianças que possam ampliar essa plataforma, esse tempo de exposição dos partidos e dos candidatos vai ser fundamental. Nenhum partido tem mais bala na agulha para isso do que o PMDB, ou é um dos que mais tem bala na agulha, mas o pretenso candidato do PMDB tem 1% nas intenções de voto, que é o presidente Temer. Esse tempo de televisão para alguém com 1% pode levá-lo até quantos por cento? Eu acho que pode diminuir um pouco a rejeição. Mas qualquer candidato que seja associado ao governo, seja o próprio Temer ou o Meirelles, enfim, tende a ter mais prejuízo do que benefício com isso. Ou seja, você exclui a possibilidade de um crescimento por aí. O Temer crescer, o Meirelles herdar. É claro que existe sempre a força do marketing, que pode, mas é uma rejeição inédita a um presidente desde o final da ditadura. Nem os presidentes que sofreram impeachment tiveram a rejeição. Né? E há também, viu, Boechat, há também, Mauro, alguns fatos assim que mostram que é muito complexo essa questão de televisão. O tempo de televisão nem sempre ele é bom. Eu lembro do Dr. Ulisses. Sim, tem que ser bem usado. Ele veio com a Constituição na mão. Ele tinha 25 minutos por dia. Ele não saiu dos 4%, dos 5%. Quando ele entrou, ele queria. Quando ele entrou, ele queria ser o homem da liberdade, da nova fase brasileira e tal. Ele tinha certeza que ia se eleger. Não saiu dos 4% com televisão e tudo. A Júlia, perdão. Não, então, o tempo de televisão é bom, ajuda, mas tem que ter conteúdo. Tem que ter o que falar para o eleitor. Não adianta ter tempo de televisão se não há uma comunicação com o eleitor. Por isso que eu coloquei a questão do Temer, né? Quer dizer, com 1% não há milagre também. Né? Outra coisa que eu acho que agora, esse ano, com as campanhas somente com o fundo partidário, eu acho que todos esses candidatos estão lançados, mas na hora final vai funilar. Porque vai ter uma pressão dos deputados pelo dinheiro do fundo partidário para suas campanhas. E tendo um candidato à presidência, por exemplo, grande parte do recurso vai ter que ir para o candidato à presidência. Então, os partidos ficarão sem recursos, né? A Júlia vai fazer 2 perguntas seguidas, porque ela está falando pouco hoje. Júlia, por favor, a primeira. Uma, vai. 2. Queria saber de vocês a experiência fora do Brasil de Brexit e Trump, que as pesquisas acabaram não conseguindo mensurar, detectar, né, esses movimentos. Se isso pode acontecer no Brasil também, de um eleitor envergonhado que evita dizer em quem vai votar e na hora que a gente vê, depois que abrir a urna, tinha intenção de voto muito maior do que se esperava. É possível isso também por aqui? O que motivaria essa vergonha? Que candidato hoje motivaria esse tipo de sentimento? Bom complemento, Boechat. Bom, primeiro, eu preciso dizer que nos Estados Unidos as pesquisas, ao contrário do que todo mundo imagina, não erraram. A pesquisa nacional a imprensa que errou. A pesquisa nacional deu Hillary 4 pontos à frente do Trump. E foi isso mesmo. E foi exatamente o que ocorreu. Uma outra questão que é muito frequente quando se analisa a pesquisa é que se espera que a pesquisa indique o que vai acontecer. Então, mesmo uma pesquisa feita na véspera da eleição, não indica o que vai acontecer, indica uma tendência. Essa tendência pode se confirmar e pode até ficar bem longe, como aconteceu em 2014, o resultado final do resultado da véspera. Isso não significa que estavam errados os institutos, significa que houve movimento. Quem bate na tecla que os institutos erraram, perde a oportunidade de entender esse fenômeno dos eleitores cada vez mais decidindo no final. Mas Mauro, a pesquisa mostra a tendência ou mostra o quadro naquele momento? Porque muitas vezes mostra o quadro corretamente, é aquilo, mas não capta a tendência, porque a tendência está insinuada ali, o avião está voando. Mas interrompe o voo ali, faz a fotografia do voo naquele momento, mas o voo continua e aí o rumo pode ser outro. Em geral mostra a tendência, né? No geral, mostra a tendência e se a gente olhar, comparar os resultados das pesquisas e colocar como um ponto da evolução dos resultados o resultado oficial, o resultado oficial do TSE é uma continuação do que as pesquisas vinham mostrando, só que a gente para antes
E continua, as pessoas continuam com o seu processo decisório. Então, por exemplo, na eleição de 2014, a Marina começou a cair e o Aécio começou a subir, mas a Marina caía mais rápido do que o Aécio subia. Aí ele começou a crescer na última semana. Então, quando a gente vê os resultados das pesquisas do Ibope, da Datafolha, na véspera, era um e que conseguiu ainda no domingo com a continuação da decisão dos eleitores. Mas desculpem, eu queria continuar nessa mesma, do eleitor envergonhado. Eu entendo, a Hillary acabou ganhando a eleição em termos, números de votos, né? Mas houve um erro de detecção ali, né? De projeções, do colégio eleitoral. E o eleitor envergonhado, isso pode... Muita gente atribui isso ao eleitor envergonhado no Trump, que não teria dito que votaria no presidente, você viu que era muito maior. Isso pode acontecer aqui? Quem que seria esse eleitor, esse candidato? Quem inspira esse constrangimento? A gente tem mecanismos para pegar esse eleitor envergonhado. Aqui no Brasil, a gente tem umas técnicas que a gente pega esse eleitor envergonhado, né? A gente deixa o eleitor votando separado, ele diz o voto, mas a gente também coloca ele numa situação de sigilo, que ele não precisa falar, e ele vota, né? Nos tablets a gente simula, vota aqui em quem você vai votar sem falar para o eleitor. Então a gente busca alguns mecanismos de que a gente consegue pegar um pouco esse voto envergonhado. E a gente começou a desenvolver isso lá na eleição de 1985 com o Jânio, que que ganhou a eleição aqui em São Paulo para o Fernando Henrique, num voto envergonhado. O Collor teve um pouco de voto envergonhado também. A partir de lá, a gente foi desenvolvendo técnicas para poder pegar esse eleitor mais envergonhado. Deixa eu pegar o estribo da... Quem é hoje? Me falem do voto envergonhado. Se houver alguém que pega mal dizer que vai votar, seria o Bolsonaro, mas eu não acredito que quem está convicto em relação ao voto no Bolsonaro, inclusive os jovens, eles até se orgulham. Se orgulham disso. Não, mas a pergunta do Boechat é outra. Os que se orgulham de votar no Bolsonaro estão aí e não são envergonhados. Ele está perguntando quem votaria no Bolsonaro e não quer contar. E não quer contar. Isso pode acontecer. Há um potencial para isso, hein? Por exemplo, em alguém do Lula. Lula está preso, está desgastado, claro, os escândalos e tal. Não quero dizer, mas vou votar no indicado dele. Isso pode estar aí. Eu acho que isso é expressivo, eu acho que é residual. Não, eu também acho que é residual. É difícil aqui no Brasil. No Brasil, as pessoas, tudo que a gente pergunta, elas respondem. É ótimo. Bom, nós temos ainda 3 minutos de programa. Eu queria um bate-bola rapidinho. Congresso Nacional. Todo mundo está mais atento à política e as eleições presidenciais costumam atrair para os candidatos majoritários 100% da atenção da discussão. Com esta elevação do nível de interesse pela política do brasileiro, do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro, o Congresso tende a melhorar? A preocupação se estende aos mandatos proporcionais? Eu acho que sim, mas aí eu acho que é muito mais complexo para o eleitor tomar a sua decisão de voto, porque são muitos candidatos. O tempo da campanha é curto para candidatos novos, para conquistarem, Então é uma situação, apesar de ele ter consciência, e tem consciência porque nessas pesquisas qualitativas que a gente faz, fala, não pode ser um presidente novo porque vai ter que negociar com o Congresso, vai ter que lidar com o Congresso. Então tem essa preocupação. Agora, a oferta de deputados é a que vai se colocar, né? Então, por mais consciência que ele tenha, pode ser que a gente tenha um voto branco nulo de deputado muito mais alto. Pelo menos o Congresso recebe hoje a maior taxa de rejeição, uma das maiores da sua história. E é entre as instituições abaixo da presidência da República, a mais rejeitada também. Fala, Miriam. Eu só lembro que nesses últimos 30 anos o Congresso só piorou. Então, achar que ele vai... Com taxa de renovação de 40% a cada assim, eleição. que não é bem isso, viu? Renovação mais ou menos, porque o cara foi prefeito... Volta o filho. Então, isso, então. Faz a sua pergunta final, Mitro, por favor. Não, eu tenho várias perguntas aqui, mas não dá para fazer, então eu quero fazer uma só. Para mim, o maior problema da administração do governo está nas contas públicas, evidentemente. Portanto, o déficit estrutural fiscal é o grande desafio. Para resolver isso aí, é preciso discutir a reforma da Previdência. Você acha que quem discutir a reforma da Previdência como bandeira na campanha eleitoral vai perder voto? 70% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência. Então, o grande assunto vai ficar fora da campanha. Muito provavelmente. Ninguém vai ter coragem, a menos que os jornalistas forcem as respostas nesse sentido. Júlia. Queria voltar para a questão de gênero rapidinho. A gente vê uma diferença de intenção de voto nas
mulheres e homens, principalmente no caso do Bolsonaro e do Dória. Como é que o candidato tem que trabalhar isso? É possível ganhar uma eleição com essa diferença tão grande? 10 pontos percentuais no caso do Dória, né? No caso do Bolsonaro. De diferença de intenção de gênero entre homens e mulheres. Tanto o Bolsonaro quanto o Dória é mais para os homens. Né? Então, mas o problema é que ao longo da campanha, as mulheres decidem mais tarde. Então, no fim, acaba, por mais diferença que tem, essa diferença diminui. Então, acho que acaba resolvendo esse problema da diferença do início. Olhando os 100 candidatos, aqueles que rejeitam todos os políticos e pretendem votar em branco ou nulo, a taxa é bem maior entre as mulheres também. Toda eleição é histórica, essa vai ser mais do que todas? Difícil. Não, essa eu acho que é no sentido de a gente estar entrando numa eleição sem saber absolutamente nada. É isso, Paulinho? É a eleição mais indefinida, dá para dizer isso. Provavelmente será a mais emocionante. Portanto, você continua ligado aqui no Canal Livre, porque nós vamos ter muitos outros debates, entrevistas como esta, para você aumentar a sua informação e poder escolher melhor o seu candidato, como nós também estamos tentando definir. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do diretor do Datafolha, Mauro Paulino, e da CEO do Ibope, Márcia Cavallari, e dos meus companheiros Fernando Mitre e Júlia Duailib. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até a semana que vem.